Fala, CLTzada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Papo de Investidor CLT, e hoje eu vou convidar vocês para um vídeo bem bacana em relação a fundos imobiliários, de qual eu falo tanto aqui no canal. Então eu vou trazer para vocês o que são fundos imobiliários, como eles pagam renda passiva todo mês, isento de imposto de renda, já fica a dica aí para você, e como escolher bons fundos imobiliários, o que às vezes é benéfico para a gente aproveitar, para dar uma olhada e aproveitar essas oportunidades que está tendo no mercado em relação a fundos imobiliários, tá certo? Então fica até o final do vídeo aí que eu garanto que você vai sair daqui com um conteúdo aí que você poderia até pagar em outro lugar, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, vou tentar explicar o mais claro possível, tá? Que entre na cabeça de vocês. Então vamos lá. Vamos supor que você tem 20 mil reais hoje, tá bom? A minha editora vai deixar aqui para ficar mais fácil para vocês. Então vamos supor que vocês têm 20 mil reais hoje. Ao invés de vocês deixar esses 20 mil reais guardado, na expectativa de ir juntando até você comprar a sua casa ou dar entrada na sua casa, você pode ficar com esses 20 mil reais, aplicar em alguns fundos imobiliários do setor imobiliário, que é um exemplo ali, o MXRF11, por exemplo, ou até um galpão logístico, o HGLG11, que é um dos maiores aí da nossa bolsa, pega galpão logístico, pega um pouco também de transporte, logística, tudo isso daí que envolve essa parte de logística de transportes, de lugares bem estruturados, é o HGLG11. Então, você pega esses 20 mil e joga lá no HGLG11. Não estou falando para vocês fazer isso tudo de uma vez, tá? Porque tem que diversificar. Mas, um exemplo seria isso. Você joga tudo lá os 20 mil reais. Ao invés de você deixar ele guardado e não te trazendo nenhum rendimento, nenhum benefício, você pode, às vezes, colocar no fundo imobiliário HGLG11 e com esses 20 mil reais você vai estar recebendo um rendimento de acordo com o seu dividend yield, que seria o que você recebe no ano. Então, se você deixar lá o ano todo, você vai ter um dividend yield. Se você deixar lá um mês, você vai ter um dividend yield, você vai ter um rendimento sobre isso. Então, não estou falando para vocês largar a mão de comprar casa, nem isso, tá? Que fique bem claro que ao invés de você deixar o dinheiro parado, você pode fazer outras formas para que o dinheiro trabalhe para você. Então você vai deixar lá os 20 mil reais, você não vai perder esses 20 mil reais e você vai estar recebendo, de certa forma, dividendo, provento, vai estar recebendo uma renda extra com dinheiro parado lá, sendo que o gestor do HGLG11 que vai fazer o serviço pesado, que é procurar oportunidades no mercado, que é procurar formas de alavancar o seu dinheiro. Só que você estando com o dinheiro lá, você se torna sócio, você se torna cotista. Então, toda atitude que tiver do gestor, você vai estar participando. Se ele tiver uma atitude boa e trazer lucro, você vai receber esse lucro. Claro, uma parcela. Se você pôr 20 mil reais, você vai receber mediante esses 20 mil reais. Se você pôr 100 reais, você vai estar recebendo mediante a esses 100 reais. Então que fique claro, quanto mais você compra as cotas, mais você tem participação nesses lucros, tá certo? Então, para deixar de uma forma mais didática para vocês, eu vou fazer a ilustração e conforme vai aparecendo eu vou explicando para vocês de uma forma um pouco mais didática, tá bom? Então, tem o gestor do fundo, ele vai comprar os ativos, seja ele imóveis, seja ele títulos imobiliários, sejam ele crise, etc. Então, esses ativos eles geram receitas, tá bom? E gerando receitas, automaticamente seria aluguéis, que seria fundo de tijolo, seria juros, que é os fundos de papéis, tá? Então, a cada mês, o resultado sai lá e parte desse resultado é distribuído para a gente ou até o 100% desse resultado, tá? O mínimo é 95% em fundos imobiliários. Então, todo esse lucro aí, todo esse resultado é distribuído para a gente que é cotista, que a gente faz parte desse fundo imobiliário, tá bom? E a distribuição, ela costuma ser feita por cota. Então, a cada valor de cota que você tem, você vai somando esse valor, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma cota do MXRF11. Ele paga 1% ao mês do seu valor, aproximadamente. Então, se eu tiver 10 cotas, eu vou ter R$ 1 caindo de renda passiva para mim todo mês. Isso vale também para o tempo que eu estiver com ele na carteira, se eu não vender. Em um ano, você acumularia com uma cota R$ 1,20. Lembrando que isso é o cálculo feito para apenas uma cota. Então, de certa forma, é isso. Quanto mais você tem, mais você vai ganhar. Por isso que a gente tem que sempre procurar comprar em preço bom para conseguir uma rentabilidade aí muito boa. Tá certo? Bom, pessoal, então eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho também
Eu tô falando fundo de papel, fundo de logística e tudo mais, eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Mas de forma bem rápida, e didática, tá bom? Então, o fundo de tijolo. O que que é um fundo de tijolo? Fundo de tijolo, o segmento dele pode ser de shoppings, pode ser de lajes corporativas, galpões, logísticos, hospitais e agências. Como que eles ganham? Como que eles lucram para dividir com a gente essa receita? Basicamente com aluguéis. Então, eles cobram aluguel todo mês lá e gera receita e divide com a gente. Então, claro, eles separam também para fazer essa parte também burocrática de gastos com eles fixos, tá? Mas também eles separam essa parte para dividir com a gente que é acionista, que tem os cotistas lá que faz parte dessa receita também, tá bom? E um ponto bom aí que a gente tem que pesquisar, tem que procurar em fundos imobiliários hoje é os contratos. Então tem que ver quem as pessoas que estão ali com os serviços para a gente saber se são de confiança, se não são, o tipo de contrato, se é contrato por muito tempo, se é contrato um curto prazo. Então isso também influencia, tá? Eu particularmente, na minha carteira, eu busco sempre ter empresas que tenham um contrato o mais longo possível para você ter uma estabilidade ali e uma previsibilidade do que você vai receber, tá bom? Outro que eu tinha falado era o fundo de papel. Deu o exemplo do MXRF11, tá? Então, o fundo de papel, ele também tem algumas partes da parte de fundo dele relacionado aos galpões logísticos, às lojas corporativas, só que não é o forte dele. Ele tem uma pequena parcela para fazer essa diversificação de patrimônio, tá bom? Só que o lado forte dele é praticamente fazer empréstimo. Então vamos supor que você é uma microempresa, você quer fazer uma alavancagem no seu comércio, quer fazer uma melhoria, quer buscar mais clientes, quer fazer uma captação. Então você vai recorrer a esses títulos imobiliários recebíveis e vai fazer um empréstimo, vai fazer um acordo para você ter esse dinheiro e depois você pagar com juros. Basicamente é isso, tá? Então como que eles ganham dinheiro, como que eles podem distribuir para a gente no final do mês essa receita? É justamente por isso. É cobrando juros, fazendo amortização com desconto e por aí vai, tá? Então, essa receita é gerada basicamente por isso, tá? O risco que isso traz pra gente é as pessoas não pagar. É simples assim. Então, se você fez um empréstimo e você não pagou, automaticamente eu tava contando com esse dinheiro para dividir com os meus acionistas, mas você não me pagou, eu vou ter que tirar do meu caixa, às vezes eu vou ter que diminuir o valor que eu paguei por cota para cobrir um pouco esse arrombo do caixa, entendeu? Então, basicamente é isso, essa é a diferença. Para você montar uma carteira, você tem que buscar sempre o balanceamento. A minha carteira ela tá mais pro lado de logístico do que de fundos de papel, até porque eu gosto de ter um pouco mais de segurança, tá? Mas vai de cada perfil que se encaixe melhor com a forma de investir, tá bom? Tem também os fundos híbridos. O que é os fundos híbridos? Eles misturam um pouco, que é o que eu acabei de falar do MXF11. Ele era papel, só que ele está se tornando, cada vez que passa, um fundo híbrido. O que seria isso? Mistura um pouco de tijolo com um pouco de papel. Nunca é um só, nunca é só papel, nunca é só tijolo. Ele tenta buscar essa diversificação aí para ter também uma certa estabilidade, tá? Então, ele pode misturar até a renda fixa, tá bom? Isso não se encaixa só pra gente que é CLT, alguma coisa do tipo. Os fundos também fazem esses investimentos, as empresas fazem esses investimentos, ainda mais com a taxa Selic lá em cima. Falando nisso, se você não assistiu o último vídeo da taxa Selic, assim que acabar esse vídeo aí, espero que você possa dar uma conferida lá, tá bem bacana. É um vídeo bem didático e eu procuro sempre explicar o mais breve possível para ficar fácil de entendimento para vocês, tá? E se não é inscrito ainda, tá assistindo até agora, pô, se inscreve aí, deixa o like, ajuda eu. Quero fazer um extra com o YouTube, tá certo? Outro fundo é o fundo de desenvolvimento, tá bom? Eles investem em construção. Então, por exemplo, vai começar a construção de um shopping aqui. Então, você investe nesse fundo, já visando o lucro que ele vai ter na hora que essa construção estiver finalizada e na hora que estiver já gerando receita, que seria o quê? Os inquilinos já alugando o espaço ali, quando o comércio estiver funcionando. Óbvio, na hora que o comércio estiver funcionando, uma praça de alimentação estiver funcionando 100%, quanto que isso não pode gerar de lucro para você que tem uma parcela nisso, tá bom? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? A próxima parte que a gente vai falar é um pouquinho bem, assim, resumido como que você analisa um fundo, como que você faz parte disso
e procura os melhores fundos, tá certo? O checklist, assim, rápido e prático, seria o dividendo por cota. Então, quanto que ele está me pagando? Se eu invisto R$ 100, quanto que ele me paga por mês para mim ter esses R$ 100 investido com ele, tá bom? Um exemplo aí é o MXF11. Você investe praticamente R$ 10 e você ganha 10 centavos. Então, é 1% do que você investe, tá bom? No meu caso, eu tenho 200 cotas, então eu ganho sempre, todo mês, R$ 20 em média, tá bom? Tem mês que ele vai pagar menos, não vou falar pra você que pro resto da vida ele vai pagar os 10 centavos. Pode acontecer alguma coisa, igual eu falei, pode tomar algum calote, ele pode pagar 9%, 9 centavos. Mas é nessa média aí, de 9, 10, às vezes 11, 12. Isso é uma previsibilidade, tá bom? O dividend yield, quanto que ele paga para você nos 12 meses do nosso ano. Então, quanto que ele está previsto, quanto que ele te oferece para você fazer parte do grupo dele aí de investimento, de acionista, nos 12 meses, tá? Então, são essas pequenas informações que fazem a diferença para você buscar um fundo aí que ajude a engajar sua carteira rumo à independência financeira, tá? O PVP também é um dos pilares para você conseguir um certo desconto quando você vai comprar algum fundo imobiliário, tá? Então, PVP é o que? É o preço sobre o valor patrimonial, tá? Ele mostra basicamente se o fundo imobiliário está sendo negociado acima ou abaixo do que ele realmente vale, tá? Então, a minha editora vai me ajudar aí. Se o fundo imobiliário está a 1, quer dizer que o PVP dele está sendo negociado do valor que é justo para ele, tá? Então, 1 seria o valor justo, não tá nem caro nem barato. Só que se ele tiver negociado a 1,10, então quer dizer que você tá pagando aí praticamente, vamos supor, se é um fundo de papel, MXF11, ele custa R$ 10, você já tá pagando R$ 11, tá? Então, R$ 11 está pagando R$ 1 mais caro por cota. Se você comprar 10 cotas aí, pô, faz as contas. Então, isso seria que ele tá caro. Acima de 1, o PVP está caro, teoricamente, tá? E abaixo de 1, vamos supor que ele tá 0,90. Então você está conseguindo um desconto, em tese, de 10% aí por cota, tá bom? Então 0,9 você está tendo um desconto por cota. Então é a hora de você comprar, é a hora de você aumentar a sua posição, tá certo? A minha editora vai conseguir colocar para vocês aí também para ajudar, tá certo? Ela tá balançando a cabeça que não, mas ela vai sim. A liquidez diária também é um ponto bem positivo, para você ver se as pessoas procuram esse fundo na bolsa de valores, se ele tem bastante negociação, se ele consegue ter uma volatilidade boa durante o dia, tá? Então, seria basicamente se você procurasse uma venda ou uma compra assim de imediato. Me deu uma doida aqui, apareceu uma oportunidade, um dinheiro extra, vou comprar. Ele tem liquidez para fortalecer isso, para suprir a sua necessidade de às vezes dar a doida no final do dia e comprar? Se sim, é um bom fundo para você investir, tá? A vacância também, principalmente para fundo de tijolo. A vacância seria um fundo bastante importante, essa parte da vacância, porque mostra se os galpões, de 10 galpão que ele tem, se só 7 está alugado, quer dizer que a gente está perdendo, a gente por ser acionista, a gente está perdendo aí uma renda de 3 galpões aí que poderia aumentar o nosso dividendo, tá? Então sempre procurar ter o mínimo de vacância possível, menos vacância, mais dinheiro no nosso bolso, tá certo? O prazo dos contratos seria uma boa também, igual eu falei, eu procuro sempre os contratos o período mais longo possível, porque te dá uma estabilidade de que durante esse prazo inteiro o cliente vai estar ali sempre pagando os aluguéis e sempre vai estar pagando certinho as parcelas do empréstimo dele e te dá uma previsibilidade também, tá bom? Um pouco também seria o endividamento do fundo, a alavancagem que eu te falei. Eles pagam 95%, só que desses 95% eles têm que separar um dinheiro para eles fazerem uma alavancagem. Seja comprar algum imóvel que possa ser uma oportunidade lá na frente, ou fazer um empréstimo, às vezes, por uma pessoa de um valor um pouco acima do que está habituado. Isso seria o caixa, seria para você fazer essa rotatividade e conseguir, às vezes, alavancar. Tá bom? Bom, pessoal, então, espero que você que tenha ficado aí até agora tenha gostado do conteúdo, tá? Foi uma forma bem didática que eu resolvi trazer para vocês de como os fundos podem ajudar a gente, ao invés de deixar o dinheiro parado, e também como analisar um pouquinho aí bem por cima do fundo para fazer uma boa escolha e não se arrepender lá na frente, tá bom? Todo mundo tá apto a cometer erros, eu já cometi muitos erros, estou aberto também a cometer erros, ninguém é perfeito, tá? Mas a gente falou então
Sobre o dividend yield, que é quanto ele oferece os 12 meses para você, o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, a vacância, que é menos vacância, você tem mais dinheiro no seu bolso, mais vacância, o risco é maior, consequentemente, você tem menos dinheiro no seu bolso, tá? A liquidez diária, que seria basicamente o mercado aí, se está bem movimentado, se não está. A diversificação por tipo, então depende dos inquilinos, depende também da região, depende do valor do espaço que ele está reservado ali, se é com bastante tráfego, se não é, se tem bastante movimento, se não é. E a liquidez diária também, que é bem importante, principalmente em fundos aí de maior magnitude, tá? Então, se você ficou aí até agora, deixa o like, compartilha esse vídeo aí com quem está querendo começar e comenta aí embaixo qual que é os fundos aí que vocês têm preferido na carteira de vocês, qual que é a rentabilidade que vocês estão na sua carteira e possivelmente aí compartilha comigo alguma informação, algum ponto de vista, que eu vou adorar compartilhar essas ideias e esses pensamentos com todos vocês, tá? Um abraço e até a próxima.